seguinte: ministros do governo Michel Temer acertaram nessa terça-feira com a cúpula do Tribunal de Justiça do Rio que os mandados de busca e apreensão coletivos defendidos por militares envolvidos na intervenção federal de segurança no Estado serão analisados caso a caso e não serão feitos como uma medida indiscriminada ou genérica. O uso de mandados coletivos foi defendido pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, e recebeu críticas, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoyen, reuniram-se no fim da manhã dessa terça com o presidente do TJ do Rio, desembargador Milton Fernandes de Souza. Eles garantiram que as operações vão respeitar a Constituição e os direitos fundamentais. E o procurador da República, Deltan Dallagnol, está nesse mesmo assunto. Coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, comentou mandado coletivo de busca e apreensão para atuar durante a intervenção na área de segurança pública. Deltan usou o Twitter nessa terça para dizer o seguinte, aspas, se cabem buscas e apreensões gerais nas favelas do Rio, cabem também nos gabinetes do Congresso. Aliás, as evidências existentes colocam suspeitas muito maiores sobre o Congresso, proporcionalmente, do que sobre moradores das favelas, estes inocentes na sua grande maioria. Fecha o aspas. Está aí o Deltan aproveitando o momento para fazer uma provocação. Augusto Nunes, a gente estava comentando... Não são coisas excludentes, né? Exatamente, não são coisas excludentes. A gente estava comentando que o general Heleno tem dado várias entrevistas a respeito disso. Eu vi, inclusive, uma hoje dele dizendo que às vezes você tem uma operação de 6 meses de tentativa de captura de um traficante, aí envolve uma perseguição, e aí a missão sobe na favela com toda aquela dificuldade de penetrar nessas áreas não ocupadas pelo Estado, cheio de trechos de fuga para os traficantes, e muitas vezes eles de repente entram na casa de um morador porque eles sabem da inviolabilidade do lar e acabam debochando das forças policiais que não podem por lei entrar numa casa daquelas. E às vezes a polícia fica ali, ele entrou nessas 4, 5, 8 casas, e aí a polícia não pode entrar nas 4, 5, 8 porque tem que esperar um mandado e tal, e aí demora, e aí evidentemente o traficante acaba conseguindo fugir. Eu repito, não é um jogo de videogame, né, que está em curso, é uma guerra, não é nenhum exagero. O maior problema que o Brasil enfrenta neste momento é o da violência no Rio e do controle das favelas por grupos criminosos, de grupos de narcotraficantes, né? São organizações criminosas muito poderosas e devem ser enfrentadas já, agora. E não se faz isso, como mostra a história de vários países, a Colômbia, por exemplo, sem a participação das Forças Armadas. O que é que o general Augusto Heleno Fragoso propõe? Propõe que sejam adotadas as regras que a ONU utilizou no Haiti com sucesso. O Exército, por exemplo, tem de ter poder de polícia. E ele não pode ser tolhido em confrontos, por exemplo, com bandidos. Quer dizer, ele leva os bandidos começam um tiroteio e o Exército precisa pedir permissão aos grupos de direitos humanos para revidar. Não é assim. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, olha, tudo está no cinema, né? O cinema mostra, se você quer demitir alguém, você viu essa cena no cinema, se quer contratar alguém, você viu no cinema, tudo está no cinema. Como é que se aproxima de uma mulher, como é que se separa? Pois bem, a guerra também, esse tipo de combate também. É possível um lado só agir como quer, né? Porque são fora da lei os seus integrantes, e o outro ficar agindo como se fosse... como se estivesse na Disneylândia, brincando de guerra. Não é assim. Como diz o general Augusto Heleno, o traficante tem de saber que pode ser eliminado num confronto desse se revidar a ação do Exército. Claro que sim. É disso que se trata. E é assim que tem que ser feito. E o Elias Maluco, assassino do jornalista Tim Lopes, só foi preso porque uma medida análoga a essa foi aprovada pela justiça na época. Então ele estava lá escondido na casa de alguém, a polícia encontrou porque teve esse mandado, pôde fazer isso. E o governo era da Benedita da Silva, no Rio de Janeiro, em 2002, que assumiu no lugar do então governador Antônio Garotinho, que saiu para concorrer à presidência da República e perdeu. Então o PT agora está contra o mandado coletivo, ele que não falou nada quando o governo era da Benedita e houve essa prisão do Elias Maluco. Então, mandado coletivo é como condução coercitiva, como a reforma da Previdência. O PT só é contra quando lhe convém. José Maria Trindade, o governo do Michel Temer deu uma leve recuada também depois dessas críticas
críticas e falou ali, não, mandado caso a caso e tal. O governo que recua bastante quando é confrontado, não é, Zé Maria? Olha só, 2 momentos. O primeiro foi na saída lá no Palácio da Alvorada, daquela primeira reunião do presidente Michel Temer, né, nos conselhos. Aí o ministro da Defesa, Raul Jungmann, deu uma entrevista, né, falando sobre esses mandados muito mais amplos, né? E depois ele viu a repercussão negativa, ele deu uma recuada e à noite ele conversou longamente com os jornalistas que estavam ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados, em que ele dizia que será caso a caso, que sempre a justiça é que vai determinar. E mais, ele mostrou ali dificuldades que são reais com acompanhamento do Ministério Público ainda, ele falou. Isso, com acompanhamento do Ministério Público. E sobre endereços, quer dizer, uma favela não tem endereço fixo, então corre-se o risco até de pegar um mandado no endereço errado, porque lá não há uma divisão. E mais, ele falou que não há intervenção militar e há apenas uma coincidência que o general Braga Neto, ele é ao mesmo tempo interventor, né? E detém também a cadeira de comandante do Comando Leste, né? do Exército. Então, assim, não significa um comando militar. Ele explicou que a Força Policial do Rio de Janeiro é que vai ficar atuando, né? Só que sob comando do interventor. Várias explicações. É um recuo provocado pela reação da minoria que está não sintonizada com o povo. O povo quer que haja uma intervenção bem planejada. O que o governo deveria fazer agora é sair dessa improvisação, porque foi improvisado essa decisão. Nasceu do improviso, nós sabemos como é que foi. Em vez de tratar disso, eles começam a recuar porque a patrulha está forçando isso, não o povo. A reação popular é favorável, como mostram as pesquisas.